Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas como eu sempre faço esse pedido, eu reforço mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar. Também coloque aí a sua opinião, coloque aí a sua mensagem, deixando ali. Isso você vai nos ajudar muito, porque a plataforma vai entender que esse canal é relevante e vai passar essa mensagem para muito mais pessoas. E também se inscreva no canal, caso você não for inscrito. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. E aí você vai poder me ajudar para também você passar para frente essa mensagem para outras pessoas. O objetivo desse canal é semear a palavra de Deus, nada mais. Então que a gente possa fazer isso e que você possa estar me ajudando, tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos voltando com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem. Obrigado por você ter me esperado até aqui. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 7 e 8. Jó, capítulo 2, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, e eu estou usando aqui essa passagem de Jó apenas para a gente poder, através dela, entender alguma coisa sobre aquilo que vai ser ministrado. Jó, nesse momento aqui, foi um momento em que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou de sofrimento, quando Satanás tocou na vida dele, trazendo chagas sobre a sua vida. Ele já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido seus bens, e agora por último ainda veio a questão das enfermidades. E eu quero falar justamente sobre esse tema. Por que o justo sofre? Porque Jó era um homem que, quando você vê Deus falar de Jó, Deus fala de Jó como sendo um homem excelente, um homem nobre, um homem íntegro, um homem que cumpria a palavra de Deus, um homem que não vivia na prática do pecado. Mas Satanás, na sua astúcia, veio diante de Deus e veio tentar criar ali um clima para tentar mostrar que Jó não era nada daquilo. E a gente percebe que depois, com a permissão de Deus, Jó acaba sendo tocado pelo inimigo e ele passa por uma série de momentos aí muito difíceis, primeiramente com a perda da família, com a perda dos bens e depois com a perda da saúde. Então o nosso tema é sobre isso, sobre por que o justo sofre. Porque muitas pessoas devem pensar, caramba, o ímpio está ali fazendo coisa errada, vivendo na prática do pecado, corrupção, prostituição, e vive com a vida dele estável, está tudo certo na vida dele. E eu vivo uma vida cheia de problemas, sendo um servo do Senhor, buscando viver conforme a palavra de Deus me ensina. Então nós vamos ver nessa mensagem aqui, nós vamos ver o que acontece, por que essas coisas acontecem na vida da gente, na vida do homem e da mulher que é justo, que anda nos caminhos do Senhor. A fidelidade a Deus, primeiramente, ela não é garantia de que nós não passaríamos por aflições, dores e sofrimento nesta vida. O próprio Senhor Jesus falou isso no livro de João 16:33, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, nós somos a imagem e semelhança dele, nós também temos a condição de vencer. Só precisamos usar as armas certas, se nós queremos vitória. Então nós vamos refletir nesta mensagem, por que o justo passa por tanto sofrimento. Eu já vi situações de pessoas que você fala, pô, não acredito que a pessoa está vivendo isso, mas infelizmente acontece. Então nós vamos ver aqui, o primeiro tópico que eu quero trazer para nós: o justo enfrenta sofrimento devido ao pecado que levou Adão à queda. Então veja bem, quando Adão e Eva se dobraram, vamos dizer assim,
diante do inimigo, diante de Satanás, diante de Lúcifer, o pecado entrou no mundo. Então, quando o pecado entrou no mundo, todas essas coisas que trazem sofrimento, dor para a vida do ser humano, entrou junto. Então, Deus, ele já tinha um plano premeditado para depois, mais tarde, ele fazer com que aquilo fosse mudado. Veio através de Jesus, quando veio o perdão dos nossos pecados, veio a nossa condição de chegar diante do Senhor novamente através de Jesus, porque antes só quem vinha diante dele era só o sumo sacerdote. Então a gente sabe que essas coisas aconteceram, e isso aconteceu para nos deixar realmente essa certeza que o pecado na nossa vida foi o que trouxe essa condição. Então a gente tem que saber que por causa do pecado ter entrado no mundo, hoje nós temos essa questão do sofrimento. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e finalmente também a morte sobre a vida do ser humano. Porque a Bíblia não diz quantos anos Adão e Eva viveram com Cristo ali, com Jesus, com o Pai, com Deus ali no paraíso. A Bíblia não narra isso, mas a gente imagina que eles viveram muitos e muitos anos. Só que lá num determinado tempo, Satanás, usando a serpente, veio e conseguiu mudar isso na vida do ser humano. Era para nós estarmos no paraíso até hoje se não tivesse acontecido isso. Claro que talvez porque o homem ele tinha o livre-arbítrio, em algum momento ele ia acabar caindo, e foi o que aconteceu. Mas a Bíblia não diz quanto tempo aquilo ali demorou para acontecer, mas aconteceu. O segundo tópico que eu quero trazer para nós é que os justos também sofrem pela mesma forma que muitos injustos, ou sejam, as consequências dos seus próprios atos, ou sejam, as nossas escolhas. Hoje nós estamos aí vivendo de uma forma diferente, conhecendo a palavra de Deus, vivendo na presença do Senhor, mas às vezes, mesmo com tudo isso, nós fazemos algumas escolhas no meio do caminho que nos trazem problemas. Nós fazemos escolhas que talvez nos tragam problemas muito sérios, que vão trazer sofrimento e dor. Infelizmente, não é uma coisa que Deus determinou na nossa vida, mas é uma coisa que nós próprios escolhemos. A lei da semeadura, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ou tudo aquilo que o homem semear, ele também há de colher um dia. Talvez você vai dizer, poxa, mas eu estou sofrendo por algo que eu nunca fiz. Quem sabe não foi alguém na tua antecedente a você, antes de você, dentro da sua família. Às vezes uma doença na vida de uma pessoa, ela vem porque alguém lá atrás pecou e aquilo vem passando nas gerações. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas é. Então a gente precisa entender que as nossas escolhas podem nos trazer sofrimento. Por isso, temos que ter um cuidado especial na hora de fazermos as nossas escolhas, na hora de nós semearmos essa terra. Então, quando a gente semeia amor, semeia justiça, nós vamos colher a mesma coisa. Mas se nós semearmos discórdia, se nós semearmos coisas ruins, o que você acha que vai ter no final dessa semeadura? E lembrando que a semeadura, ela não é voluntária, a semeadura, ela é opcional. Eu posso semear, ou seja, eu posso praticar algumas coisas ou não. E se eu realmente semear alguma coisa boa, lá na frente, eu vou colher. Se eu semear coisas ruins, mesmo que eu não queira, lá na frente eu vou colher também. Vai haver uma colheita daquilo que eu plantei. Então, temos que tomar um devido cuidado com tudo isso. Terceiro tópico que eu quero trazer para nós: o justo sofre, pelo menos em seu espírito, por habitar em um mundo pecaminoso e corrompido. Queridos, eu falo por mim, tá? Não vou falar por você que está me assistindo, mas eu falo por mim. Eu sofro com tantas coisas, porque aquela notícia chega para mim. Por exemplo, quando a gente olha os dias de hoje, a política do nosso país, a esquerda que vem tentando destruir a economia, vem tentando destruir os conceitos. Por exemplo, a esquerda, ela abomina a igreja, ela abomina a palavra de Deus. Eles querem trazer para dentro da nossa sociedade coisas que são abomináveis a Deus. E você que é cristão, você que é um homem correto, você que é uma mulher correta, que vive
Talvez você não seja um cristão, uma pessoa que se declarou, que se rendeu ao Senhor, mas você é uma pessoa que anda com uma vida de honestidade. Aquilo não te incomoda? Quando essas coisas ruins deixar de te incomodar, é para você se preocupar, porque eu me incomodo com tudo isso. Eu me incomodo com as coisas que eles fazem contra a família. Eu me incomodo com as coisas que essas pessoas fazem contra a igreja. Por exemplo, ideologia de gêneros, deixar que uma criança decida se ela quiser ser homem ou mulher, menino ou menina. Isso não existe. Isso aí é coisa maligna. Isso aí é uma coisa que você pode até não concordar comigo, mas eu tenho como parâmetro para a minha vida a palavra de Deus, e a palavra de Deus me ensina outra coisa. Eu não entendo, por exemplo, uma família disfuncional, uma família que é montada, que é feita por pessoas que não sejam sexo masculino e feminino. Não dá para a gente entender uma família desse jeito, porque eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no Deus Criador. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode gerar polêmica e pode me gerar até consequências, mas eu não vou deixar de proclamar aquilo que eu acredito por causa das pessoas aí fora que querem fazer diferente. Eu tenho comigo o seguinte: a pessoa quer levar uma vida diferente, quando ela tiver a idade adulta, ela decide o que ela quer fazer. Mas enquanto ela é criança, adolescente, que ela vive debaixo do teto dos seus pais, debaixo daquilo que os seus pais dão como condição para ela, ela tem que respeitar o ambiente onde ela está. E lembrando que nações, culturas que eram desse jeito, se a gente for procurar na história, teve culturas que já não existem mais hoje, porque partiram para esse tipo de situação, e não existe geração de vidas se não for através de uma família normal, uma família que a gente chama molecular, né? Nuclear. Família nuclear, que é o nome que o pessoal usa. Aquilo que a Bíblia nos ensina, homem e mulher. Deus falou: crescer, multiplicar e encher a terra. Então não existe isso se não fosse um homem e uma mulher. E hoje, essa política maligna que existe no nosso país, principalmente, estão tentando destruir esse conceito. Conceito da igreja, conceito pai, mãe, filhos, conceito da educação, o conceito da obediência, tudo isso eles estão tentando destruir. Então a gente precisa entender, e eu vejo que o justo, ele sofre com isso, eu sofro com isso. Se você não sofre com isso, me perdoe, você tem que rever os seus princípios, porque eu sofro com essas situações. Eu vejo notícias na televisão que me deixam muito abatido, quando eu vejo situações, professores tentando nas escolas mudar o conceito do que é o ensino, ensinando coisas que não deveria, e tudo outras coisas mais. Então, que a gente veja que o justo, ele vai sofrer sim, mas nós precisamos nos manter na presença do Senhor. Nós não podemos abrir mão dos nossos conceitos cristãos e de família. Quarto tópico que eu quero trazer para nós: as Escrituras afirmam que Satanás é o Deus deste século, e o justo, por não aceitar os seus mandamentos, sofre, mas não muda os seus conceitos. É mais uma situação. Eu, na minha condição, eu não mudo o meu conceito porque Satanás é o Deus desse século. Os meus conceitos estão amparados na palavra de Deus, estão amparados no cristianismo, estão amparados nisso, naquilo que eu aprendi desde criança, e que quando você vai olhar o mundo da maneira que está, vai ver se os conceitos do mundo, aonde as pessoas vão ser levadas. A liberdade sexual e moral tem levado as pessoas para onde? O uso de drogas e tudo mais, são coisas que têm levado as pessoas à perdição. Então eu mantenho os meus conceitos firmados nas Escrituras Sagradas, e não abro mão disso. Eu não vou abrir mão desses conceitos na minha vida, e não vou permitir que a minha família mude os seus conceitos, que foi o que nós ensinamos. Eu aprendi e transmiti para os meus filhos, e os meus filhos estão transmitindo para os filhos deles, e isso nós temos que continuar firmes. Não podemos abrir mão de nada disso. Outra situação que traz o sofrimento ao justo: o justo sofre pois ele tem a mente de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos a mente de Cristo, e por manter esta comunhão com o Senhor, compartilha também dos seus sofrimentos. Será que Jesus não sofreria, não estaria sofrendo da mesma forma se ele estivesse vivendo no nosso tempo? Se não fosse, ou se hoje Jesus estivesse aqui ouvindo as atrocidades que são pregadas nas televisões, sabe, nas mídias sociais,
pessoas que querem mudar os conceitos de família, mudar os conceitos da própria humanidade. Então isso, né, Jesus, se estivesse caminhando conosco nessa terra, neste tempo, com certeza ele estaria sofrendo imensamente. Não seria diferente, ele estaria sofrendo e muito. Sexto conceito para nós: o sofrimento do justo é usado por Deus como catalisador para o crescimento espiritual e amadurecimento do cristão. É uma coisa boa isso, porque mesmo quando nós estamos sofrendo, de alguma forma nós estamos sendo atraídos para perto de Deus. Porque existe um jargão popular que a gente escuta falar nas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, que se não vem pelo amor, vem pela dor. E a dor é o mais fácil de trazer uma pessoa para os caminhos do Senhor. Por quê? Porque a pessoa sente na pele um sofrimento que ela não queria ter. E aquele sofrimento, quando nós levamos a essa pessoa uma palavra, nós dizemos para ela: quem pode te livrar desse sofrimento é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, por causa do sofrimento, as pessoas muitas vezes se dobram diante do Senhor. Algumas delas se dobram em alguns momentos e depois ela acaba voltando para o caminho contrário. Por quê? Porque ela não foi, realmente ela aquela palavra não entrou no coração dela. Mas nós sabemos que o crescimento da pessoa, o sofrimento da pessoa é um catalisador de Deus para justamente fazer a pessoa sair do caminho que ela está e vir para os caminhos que são longe das trevas, mas sim vir para os caminhos da luz. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo lá na vida, no mundo, da maneira que nós queremos, nós fazemos as coisas que o mundo nos ensina. Mas chega um momento que, se você entender que aqueles caminhos que você estava caminhando te trouxeram sofrimentos que você não teria se estivesse caminhando com Jesus, é onde a pessoa vai compreender que o melhor caminho é estar na presença do Senhor. Então, é sim um catalisador para nos tirar das trevas e trazer para a luz. É uma forma que Deus também usa para tirar você de uma vida de pecaminosidade, de uma vida sem salvação, e trazer você para os caminhos da luz, salvação e vida eterna. Então, pense bem nisso. E para a gente finalizar, Deus usa o sofrimento do justo para propagar o seu reino. Assim como fez com José, que foi vendido por seus irmãos. A gente lembra da história. José, por motivos de inveja, seus irmãos o venderam. José foi humilhado, José foi acusado de coisas que ele não fez, foi mandado para o calabouço. José foi mandado para a prisão, teve um tempo na casa de Potifar, mas depois, porque a mulher de Potifar se interessou por ele, ele não quis abrir mão das coisas corretas para fazer o errado. A mulher de Potifar o acusou de tentativa de estupro, e ele, calado, ele foi para o calabouço. E lá ele conheceu, depois de algum tempo, duas pessoas, ao quais ele interpretou o sonho. Um deles era o padeiro. O sonho do padeiro é que o padeiro haveria de morrer. O sonho do copeiro era que ele haveria de ser perdoado. Foi a interpretação que José deu do sonho. 2 anos depois, Faraó do Egito estava passando por um momento muito difícil, atormentado. Um sonho que estava vindo sobre a vida dele toda noite. O sonho tinha duas coisas que aconteciam no sonho. Uma delas eram vacas muito gordas, bonitas, saudáveis à beira do rio Nilo, e de repente saíam vacas magras, sabe, aparecendo os ossos, e vinha e comia aquelas vacas gordas. Outra era com espigas de milho, espigas fartas com muitos grãos, e de repente aquelas espigas de milho secas pelo vento vinha e comia aquilo ali, e o faraó não entendia que era aquilo. Aí José foi lá e interpretou o sonho de Faraó e disse para Faraó o que deveria fazer. E naquele tempo Faraó acabou tirando José de dentro do calabouço e trazendo José para ser o segundo dele. Ele só era menor do que o próprio Faraó. Em tudo José se tornou maior. Aquilo foi feito porque Deus, de alguma forma, usou aquele problema que aconteceu com José quando era um menino ainda, e fez com que José chegasse até o governo do Egito. Ou seja, Deus usou um momento de sofrimento, um momento de humilhação, para exaltar aquela pessoa e salvar uma nação. Porque o povo de Israel foi salvo, foi trazido para o Egito e ficou no Egito durante 400 anos, mas durante o tempo que estavam ali debaixo da autoridade daquele faraó que conhecia José, o povo viveu em muito bem. Então tudo isso
foi feito. Deus permitiu aquilo acontecer, aquele sofrimento na vida de José, para que ele pudesse salvar a nação de Israel e naturalmente salvar muitas outras nações, e também aqueles irmãos de José puderam depois pedir perdão, puderam voltar atrás, porque eles já tinham se compadecido das bobagens que eles tinham feito. Então essa injustiça sofrida resultou na ascensão ao governo do Egito e também a salvação da nação de Israel. E como conclusão, use o sofrimento que talvez você esteja passando como patamar para crescer e prosperar. Não deixe que o sofrimento te abata ao ponto de você desistir da vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista das coisas que Deus tem preparado para você. Talvez a gente vai passar por um momento difícil, um momento de sofrimento, mas aquele sofrimento vai nos trazer coisas novas, vai nos trazer uma força que talvez nós não conhecemos para poder sair daquilo. Talvez uma força que eu e você não desconhecemos que temos em nós, mas aquele sofrimento, aquela dor, aquele momento difícil vai nos fazer levantar, sabe? Nos levantar, vai fazer nos levantar com força para vencer as batalhas que teremos pela frente. Então, fica aí um ensinamento para você, meu irmão, para você, minha irmã. Justo sofre, sim. Medite nesses tópicos que eu coloquei, porque em algum deles você vai se enquadrar, e com certeza isso vai trazer benefícios muito bons para a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço por esta palavra, por esta pregação, por esta reflexão. Que o Senhor venha derramar o teu bálsamo sobre todos nós que aqui estamos, tanto a mim deste lado da tela, como aqueles que estão assistindo do outro lado, trazendo, Senhor, discernimento e reflexão sobre isso que foi ministrado. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vidas de cada um. Que juntos, papai, nós possamos refletir sobre tudo aquilo que sofremos, sobre toda a dor, sobre todo o infortúnio, mas que isso seja para trazer crescimento às nossas vidas. Que a paz do Senhor reine sobre cada um de nós. Que o teu amor e a tua glória, Senhor, seja manifestada em nossas vidas. Que tudo seja para a glória do teu nome. Eu te louvo neste momento e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, não esquece deixar o seu like, não esquece de compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai fazer com que esse canal se torne relevante e vai fazer com que a palavra de Deus possa ser semeada a muito mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.